Boa tarde, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Chegamos finalmente à nossa terceira semana de videoaulas. Espero que vocês estejam fazendo as atividades. Nessa terceira semana, iremos trabalhar um conteúdo novo. Então, eu peço que vocês assistam uma vez, duas vezes, até três vezes se for preciso. Então, acompanhe logo mais o vídeo da nossa matéria nova. Nono ano. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre equação do segundo grau. Uma matéria que a gente começou em sala de aula, a gente introduziu o assunto e trouxe alguns exemplos para vocês. E aqui a gente vai recapitular alguma coisa que foi passada em sala de aula. O que eu preciso saber da equação do segundo grau? Ou seja, a cara da equação do segundo grau. Toda vez que eu pegar uma expressão e ela tiver esse formato, e principalmente o grau da equação máximo tem que ser 2. Se tiver 3, 4 ou 5, ela não vira equação segundo grau mais. Ela acaba se tornando do terceiro grau, do quarto, e aí vai indo embora. Então, quando eu pegar uma expressão algébrica, onde o maior grau da incógnita for 2, ela representa uma equação de segundo grau. E tem esse formato de ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Ah, professor, mas é muito feia essa equação. Não, por enquanto, quando a gente não coloca números, ela acaba se tornando um pouquinho mais difícil. Mas vocês vão ver nos exemplos lá na frente que são questões fáceis de serem resolvidas. Exemplo, o A, o B e o C são coeficientes. O que são coeficientes? São números, são valores, onde o A não pode ser zero. Mas por que o A não pode ser zero? Quando tem uma letra e um número e elas estão coladas, quer dizer que uma letra está multiplicando pela outra letra. Outro número. Beleza? Então, se C ele pode ser zero? Pode, não vai alterar nada. B pode ser zero? Pode ser zero, mas eu vou multiplicar sempre pela outra letra ou outro número. Qualquer coisa vezes zero vai ser o quê? Sempre zero. Não altera o grau da equação. Agora, em relação ao A. Se o A valer zero, ele está multiplicando pelo x ao quadrado, concorda? Sim. Qualquer coisa vezes zero é o quê? É zero. Então, esse termo acaba sumindo. Ou seja, a equação deixa de ser de segundo grau e passa a ser de primeiro grau. E a gente já sabe resolver. A gente aprendeu lá no sétimo ano. Beleza? Então, o A nunca pode ser zero. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Para identificar quem é A, quem é B e quem é C. Como falado lá em cima, o A sempre vai ser o elemento que acompanha o termo ao quadrado. Eu vou analisar aqui. Quem está acompanhando o termo ao quadrado? É o 2. Lembrando que coeficiente só pode ser número. O B é sempre o termo que acompanha a letra no grau 1. Ou seja, sempre quem acompanha é o x. Quem está acompanhando o x aqui é o menos 5. Lembrando, eu tenho que levar um número, mas também um sinal junto. E cheguei ao valor de C. C sempre vai ser um valor constante, que não altera e que é independente de qualquer outra letra, ou seja, o termo independente. Qual o termo independente que não está colado de letra nenhuma? É o 30. Então, o primeiro passo é identificar quem é A, quem é B e quem é C. Vamos para o segundo exemplo. Quem é A? A, sempre quem acompanha o que eu falei? O termo ao quadrado. Se não tem nada na frente, quer dizer que é o 1. Então, o A é o quê? Menos 1. O B, sempre o termo que acompanha o X. Quem acompanha o X é o 20. E o C? Ah, professor, não tem nada. Se não tiver nada, isso se chama de equação incompleta. E o C, como ele não aparece, ele tem valor de zero. Vamos chegar para o terceiro exemplo. Quem é A? De novo, quem acompanha o termo ao quadrado. Só pode ser o quê? O 3. Quem é B? É o termo que sempre acompanha o x. Ah, professor, mas não tem x. Então, B é quem? 0. E o C é o termo independente, né? Que é o 3 sobre 2. Sempre quando o C ou o B forem 0, isso representa que essas equações são equações incompletas. Vamos para o nosso quarto exemplo. Eu vou identificar quem é o A, quem acompanha o x ao quadrado, que é o 1. Quem é o B? O termo que acompanha o x, que é menos 8. E quem é o C? É o termo independente, que é o 11. Então, eu ensinei o que para vocês nessa aula?
a identificar os coeficientes de A, de B e de C. Galera, para finalizar agora a nossa terceira videoaula, a gente vai explicar só um pouquinho sobre as equações completas e as equações incompletas. As equações completas são todas as equações do segundo grau que possuem todos os seus coeficientes, A, B e C. A, B e C eles não podem ser zero. Se o B ou C forem zero, essa equação passa a ser incompleta. Ou seja, quais são as incompletas? São todas as equações do segundo grau, onde, como já falei, o B ou o C são zero. Beleza? E eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, para vocês identificarem quais são as equações completas e quais são as incompletas. Vamos analisar a primeira. A primeira tem A? Tem. O A vale quantos? 2. Tem B? Tem. Vale 3. E tem C? Sim, vale 5. Beleza? Então, isso aqui é uma equação completa. Vamos para o nosso segundo exemplo. O A tem A? Tem. É o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, o A vale menos 10. Tem B? Tem. O B sempre é quem acompanha o termo, o x. Então, o B é o 8. Tem C? Não tem, professor. Então, o C vale 0. Se o B ou o C for o 0, então a equação é incompleta. Vou para o nosso terceiro exemplo. Tem A? Tem. O termo que acompanha o x ao quadrado é 1. Tem B? Tem. O termo que acompanha o x vale 30. Tem C? Sim, é o termo independente, vale 10. Se a equação tem A, tem B e tem C, a equação é completa. Vamos para o nosso próximo exemplo. X ao quadrado menos 9x igual a 0. Tem A? Tem. O A vale o quê? Vale 1, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. Tem B? Tem. O B é o termo que acompanha o x, é menos 9. Tem C nesse caso? Não, não tem C. O C vale 0. Se o C é igual a 0, a equação é incompleta. Vamos pegar nosso próximo exemplo aqui. O A vale o quê? É o termo que acompanha o x ao quadrado. O A vale 3. O B é o termo que acompanha o x, com grau 1. Tem B aqui? Não, B é 0. E o C é igual a menos 25, que é o termo independente. Se o B é igual a 0, a equação é incompleta. E vamos chegando ao nosso último exemplo. O A é o termo que acompanha o x ao quadrado, menos 1 sobre 2. O B é o termo que acompanha o x, mas não tem o termo que acompanha o x, então é igual a 0. E o C é o termo independente, que é igual a 40. Se o B é igual a 0, essa equação é incompleta. É isso aí, galerinha. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês façam as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail, que a gente vai estar retornando. Beleza? Não desanimem, façam as atividades e um grande abraço para vocês.